nome é Afonso Borges, eu faço o projeto Sempre um Papo há 39 anos em Belo Horizonte, diversas capitais brasileiras. Para mim é uma alegria mesmo, de verdade, estar aqui em Paracatu, dando sequência a um trabalho que a gente começou ali em 2023 com o FLI Paracatu, e há 2 anos, né, a gente começa essa segunda temporada do projeto Sempre um Papo aqui em Paracatu, com a Socorro Racioli. Agradeço demais ao Arquim Loss pela inteligência, pela sensibilidade com a qual lida com o Sempre um Papo, não só com o Sempre um Papo, também com o FLI Paracatu, porque a gente precisa disso. Não é só chegar numa cidade, apresentar autores, fazer palestras e depois ir embora. Nossa proposta não é essa. Nossa proposta, como disse uma vez o Darcy Ribeiro, em 1986, quando ele chegou no Cabaré Mineiro lotado, estava já doentinho, ele virou e falou assim: eu não estou aqui para fazer palestras, eu estou aqui para transformar seus corações. Então eu acho que essa é uma lembrança legal que eu tive para dizer que os autores que a gente traz aqui também têm essa meta e essa proposta, não só através da literatura deles, como é o caso do Socorro, mas também através desse contato, dessa conversa, desse privilégio, sabe, que vocês estão tendo, sinceramente, de conversar olho no olho aqui com a Socorro, que veio lá de Fortaleza com a maior alegria, feliz, para trazer para vocês e para conversar com vocês sobre os livros, sobre a literatura, sobre o jeito dela lidar com a literatura e o jeito de lidar com o mundo. Socorro, muito obrigado. Eu que agradeço. Boa noite. Eu que agradeço, Afonso, por me trazer para Paracatu de novo, um lugar que eu gosto tanto, gosto de estar contigo, gosto da tua equipe, gosto de Paracatu e gosto de empadinho de capa fina. Então, eu estou muito feliz, eu estou na expectativa também de comer empadinho depois. Socorro, vamos conversar. Tudo que a gente fez aqui está combinado, não tem improviso, viu, gente? Então, eu queria que você fizesse uma pequeno apanhado da sua carreira, um pouquinho para trazer para as pessoas que estão aqui, para quem está te assistindo, quem é a Socorro Racioli que está sentada aqui comigo agora. Isso é muito difícil de fazer. Em pouco tempo, né? Mas eu vou fazer, vou tentar. Mas é muito difícil falar de muito tempo, mas acho que eu já estou treinada a resumir, vou resumir com uma frase que você disse lá em cima agora há pouco tempo. Falando da minha vida profissional, né, eu desde muito cedo, como todas as crianças, como acho que a maioria de vocês aqui, ou talvez todo mundo, gostava, desde pequena, de inventar histórias. E todo mundo que tem uma infância saudável passa por isso, ou desenhando, ou falando, ou pensando sozinho, ou brincando. E o que aconteceu foi que eu levei esse prazer de contar histórias para a minha vida e para o meu trabalho. Então, como o Afonso disse lá em cima, o meu trabalho desde pequena é contar histórias. E é desde pequena mesmo, porque aconteceu quando eu tinha 8 anos, um fato que mudou bastante a minha forma de olhar para esse prazer de contar histórias. Eu estudava numa escola muito tradicional, muito católica em Fortaleza, eu era muito boa aluna, era tímida, era muito calada, asmática, completamente diferente de hoje. E ficava muito retraída, muito só, e os meninos, meus colegas, começaram a descobrir que eu era muito besta, e ficavam me pedindo para fazer redação por eles em troca de chocolate. Ou seja, só mudou para empadinha, mas continua sendo fácil me convencer de alguma coisa oferecendo comida. E eu fiquei fazendo essas redações, descobriram que eu estava fazendo essas redações, e eu fui para o diretor da escola por causa disso, né? E ir para a direção da escola é sempre um negócio muito, muito tenso para uma criança. Só que o diretor foi muito sensível e perguntou por que se eu não sabia que aquilo ali era um crime. Eu disse que não sabia. E aí ele leu o artigo do Código Penal, que é crime de falsidade ideológica. Eu tinha feito redação para outra pessoa. Aí eu achei que eu ia ser presa. Eu tinha 8 anos. Eu achei que eu ia ser, porque ele ia me prender. E ele perguntou por que eu fazia essas redações. Eu disse, porque eu gosto, porque eu gosto de escrever. E aí ele me ajudou lá, para resumir bastante, a publicar um livro com uma das minhas histórias, junto com Rosenberg Cariri, que é um cineasta
até hoje em atuação, cineasta cearense, e saiu esse livro Pipoqueiro João. Então, me explicaram o seguinte, olha, a gente vai fazer, sei lá, eram 400 livros, 300 livros, uma coisa assim. Se vender tudo, tanto vai para a gráfica, tanto vai para não sei o quê, e tanto é seu. Sei lá, quantos reais, sei lá qual era a moeda, na época, 84. Tanto é seu. Aí eu disse, esse tanto dá para comprar uma bicicleta de cestinha, cizinha, cinza, que era que eu queria. Aí disseram que dava. Então, na minha cabeça, ficou tudo muito claro e muito bem resolvido. Então, o trabalho é esse. Você pensa, escreve uma história, e aí o livro é feito, o livro é vendido, eu recebo uma parte, e com essa parte eu compro o que eu quiser. Então, para mim, ficou claro, é assim que eu vou viver minha vida. Está resolvido, esse vai ser o meu trabalho. E os livros, eu vendi tudo, eu comprei a bicicleta, teve lançamento, matéria no jornal, essas coisas, menina, criança, prodígio, não sei o quê. E eu achava tudo aquilo muito absurdo, muito estranho, porque eu me sentia apenas uma trabalhadora do Brasil. Eu não via esse negócio, esse oba-oba. Não, eu estava trabalhando, fazendo trabalho, escrevendo livro para as pessoas. Eu levava muito a sério desde cedo. E aí me disseram, aí a partir disso, quando perguntaram... Qual foi a história do... Era o Pipoqueiro João. A história era muito louca, era pior. Essa escola que eu estudava era muito tradicional, então era muito rigoroso, tudo muito rigoroso. A gente não podia usar batom, cabelo, não podia usar fivela, não sei como. E aí tinha um senhor que vendia pipoca na frente, que era esse seu João, e eu adorava ele, um senhorzinho que vinha de longe com esse carrinho, assim, ele vinha de um bairro muito distante com o carrinho, ficava na porta. E aí cismaram que esse senhor que era melhor tirar todos os ambulantes com medo de venda de droga. Parece que um tinha tido realmente alguma coisa e botaram o seu João para correr. Eu fiquei com muita pena. E aí eu fiz uma história para explicar o que tinha acontecido com o Pipoqueiro João, e foi um sequestro. Ele foi sequestrado por bruxas, e tinha todo... Era muita loucura. Eu acho que ali já dava para notar que os meus parafusos não estavam apertados, mas ninguém notou. Mas eu queria publicar de novo um dia. Eu que desenhei, bem mal desenhadinho, assim, bem de desenho de criança, mas é uma história fantasiosa, compatível com uma criança de 8 anos, com traços de certa... Falando de criança, você tem quase 70 livros infantis, né? Não. Conta a história da sua relação com a literatura infantil. Não, eu tenho 18 livros infantis. Não era 25? 25 botou tudo junto. Porque aí teve o Pipoqueiro João, aí disseram que eu não podia ser escritora, que isso não era uma profissão. E aí eu acreditei, disseram, não, isso não é profissão, você escreve nas horas vagas, você escreve quando tem tempo, não, isso não é trabalho, você tem que ser dentista, advogada, médica, professora, engenheira, outra coisa. E aí eu acreditei, desisti do negócio e fui fazer jornalismo, que era a faculdade mais próxima do trabalho do escritor. E aí o Lira Neto me chamou, eu estava na faculdade ainda, para escrever um dos livros de uma coleção chamada Terra Bárbara, que são os ensaios biográficos. Não é uma biografia completa, mas é um livro curto apresentando aquele personagem. Eu fiz o primeiro sobre o Frei Tito, muito amigo do Frei Beto, que foi o primeiro entrevistado do Sempre um Papo. E eu fiz sobre o Frei Tito primeiro. Você já começou com o Frei Tito? Comecei com o Frei Tito. Você sabe a história do Frei Tito, gente? Eu tinha 23, 22 anos. Um frei que foi torturado barbaramente pela ditadura, chegou em Paris e suicidou. Começou bem. Lyon. Ele foi para Paris primeiro, mas a morte foi em Lyon. Não, muito pesado. Eu entrevistei a família toda. E entrevistei os irmãos todos. Tive acesso, por causa do Frei Beto, eu tive acesso tanto à documentação toda que eu quis, como aos dominicanos. Então, eu entrevistei o Frei Xavier Plassá, que é um frade que foi a última pessoa que falou com o Frei Tito, que viu a corda. Ele incorporou, então ele tinha comprado uma corda, ele viu a corda. Então foi super pesado de primeiro para primeiro trabalho, mas foi um trabalho de jornalista, não tinha nada de ficção, né? Era um ensaio biográfico. Depois fiz sobre a Raquel de Queiroz, e a editora que publicou esses livros me pediu um livro infantil, contando a história do livro, com a escola tinha pedido. E aí eu escrevi lá o Bia que Tanto Lia, saiu na época, aí foi muito adotada, lá, pois faça outro. Nesse Faça Outro foram 18 livros infantis com vários temas. O que tem, as pessoas conhecem mais é o Ela Tem Olhos de Céu, porque ganhou o Jabuti em 2013, ganhou o Jabuti de melhor livro infantil. Mas logo em 2014 saiu Cabeça do Santo. Então eu fui me dedicar à divulgação do Cabeça do Santo e entendi que o romance era o lugar, é o tipo de texto que mais combina com
com o tipo de escrita que eu gosto, né? Eu faço várias outras coisas, crônica e tudo, mas tudo por encomenda, porque quando a gente vive de escrever, a gente vive de aceitar encomendas, na verdade. Você comprou bicicleta? Comprei a bicicleta de quando eu era pequena, já comprei outra agora com o dinheiro da oração. Comprei um azul para combinar com a capa do livro. Agora, quando o primeiro dinheiro que eu recebi do oração, primeira prestação de contas, eu comprei uma bicicleta azul, de cestinha. Cestinha? De cestinha. Eu ando com bicicleta de cestinha lá no bairro de Fátima, em Fortaleza. Mas é azul, assim, da cor da capa do livro. Bem, gente, eu vou fazer uma pergunta invertida. Vocês conhecem a história do Cabeça de Santo? Eu sempre acho que todo mundo já ouviu, que todo mundo já ouviu 1000 vezes. Querem ouvir de novo? Quem foi que já ouviu? Só para ter uma noção. Então, conta a história da Cabeça de Santo de novo. É. Mas fala a verdade sobre o Gabriel Garcia Marques. Não, porque sempre... todo mundo me diz que você não foi lá. Eu falo sempre a verdade, eu tenho provas. Meu Deus, como é que foi? Sim, voltando para esse ponto que tinha me dito que eu não podia ser escritora, que não era profissão, eu desisti, e aí saí nesses livros, e aí em 2006, eu estava perto de fazer 30 anos e tinha feito 30 anos, na verdade, aí tem as crises, né? Aí quando eu fiz 30 anos, assim, bom, eu era criança, queria ser escritora, desisti, estou indo por outros caminhos, fui fazer o mestrado em literatura, estava fazendo outras coisas, trabalhando no terceiro setor, numa ONG muito legal que tem lá no Ceará, fazendo vários, e aí eu pensei nisso de novo, né? Então eu vou deixar, mesmo para lá, né, com os livros dando certo, eu vou deixar para lá, será que quando eu ficar idosa eu não vou me arrepender, vou me odiar por não ter feito o que eu quis? Eu disse, eu vou pedir demissão, e vou tentar fazer um curso de escrita. Isso era 2006, não existia nada de curso de escrita. Só existia o do professor Assis Brasil, no Rio Grande do Sul, eu morava em Fortaleza, ainda moro em Fortaleza, não existia mais nenhum outro. Então eu fui procurar livro, já que não dava para ir para o Rio Grande do Sul fazer o curso. E aí achei um livro escrito Como Contar um Conto, Gabriel Garcia Marques. E eu achei que era um manual de escrita. Mas era, na verdade, a transcrição de uma oficina, que eu descobri então, que era a transcrição de uma oficina de escrita para roteiristas de cinema que ele fazia há 20 anos. Ele oferecia para a escola de cinema em Cuba, durante o Festival de Cinema, lá de Havana, ele ia e reunia 10 aspirantes a escritores jovens para ouvir os projetos de escrita e dar opinião. Aí, quando eu li aquilo, meu Deus, é tudo que eu preciso disso agora, é o que eu mais preciso agora, isso vai ser muito bom para mim. E aí mandei um e-mail para lá e mandei um e-mail perguntando informação. Boa tarde, boa noite, sei lá o que era. Queria saber informação sobre o curso com Garcia Marques. A pessoa respondeu, boa tarde, muito obrigada pelo interesse, mas esse curso é para convidados. Aí eu respondi, boa tarde, que bom, muito obrigada por responder, mas convidados como? Como é que você fala? Como alguém pode ser convidado para a oficina? Aí a pessoa responde, nem dá mais boa tarde, nem dá mais nada, diz assim, é para pessoas do círculo íntimo de Gabo. Manda só essa frase. E aí eu disse, não tem como, não tenho como ser, não sou do círculo íntimo dele, nem tenho como ser, não tem como chegar. Cheguei a perguntar ao Frei Beto, e o Frei Beto disse, conheço várias pessoas que já tentaram, várias pessoas com mais experiência que você, e que já tentaram, é quase impossível. E o Frei Beto disse que é impossível, então eu vou desistir. Mas eu não conseguia desistir, era quase assim um encosto, mandando eu continuar. Eu juro, não tem outra. Hoje eu posso falar essas loucuras que eu acho que já passou, o pessoal já desconsidera, mas era um negócio impossível de desistir, eu não conseguia. Aí no outro dia, eu vou perguntar para o professor. Entrei no site da escola, aí eu olhei lá, tinha outra pessoa, outro professor. Aí eu mandei para esse outro professor, mesma resposta. Aí eu, esse cara é um chato. Aí mandei para outro. Aí fui alternando, assim, isso durou mais ou menos uns 6, 8 meses. Eu fui mandando para vários outros professores. Você fez um inferno, né? Um inferno com a educação. Primeiro, eu era muito educada em toda a minha comunicação. Eu dizia assim, bom dia, boa tarde, boa noite, em espanhol. Estudei espanhol para escrever tudo corretamente. E outra coisa que eu fazia, que eu tinha muito cuidado, eu mudava a pergunta. Às vezes, eu via um pouco do currículo do professor, aí tinha um curta, aí eu vi um curta no YouTube, aí eu escrevia, prezado professor Afonso, vi o seu curta, tal, muito bom, excelente, adorei aquela parte. Aproveitando, eu queria perguntar se o senhor sabe como é que a gente faz para ser convidado para a oficina do Garcia Marques, mas as pessoas respondiam sempre a mesma coisa. E aí chegou um dia que eu disse, tá bom de loucura, né, porque eu já estou tentando, já falei com todo mundo dizendo a mesma coisa. O Frei Beto disse para eu desistir.
Chega de loucura, mas antes de terminar, eu vou mandar o último e-mail. Aí eu acordei, eu lembro que era de manhã, eu acordei, tomei café para fazer esse e-mail. Aí eu achei o nome lá de uma mulher que eu não tinha visto ainda, mjulia, mjulia@ictv.com.br. Dei o e-mail dela, que ainda é o mesmo até hoje. E ela, aí eu não sabia quem era, aí mandei o e-mail para ela, disse, olha, meu nome é Socorro, sou brasileira, escritora, faz tempo. Escrevi 6.342 já escrevi, não disse assim para não me humilhar de cara, eu disse só assim, eu estava muito interessada, estava sonhando que podia dar certo, mas já entendi que não pode dar, que não vai dar certo, que é para convidados, fiz tudo que eu podia fazer, e a vida é assim, às vezes a gente sonha coisas que não vão se realizar, talvez esses sonhos que ficam pelo caminho, aí comecei, talvez esses sonhos que ficam, que não se realizam, sejam lições, para que a gente aprenda a sonhar o sonho certo, e é isso. Se por um acaso algum dia mudar o critério de entrada nessa oficina, por favor, coloque meu nome na lista, e fico por aqui. Adeus. Socorro. Quando o pessoal do Fantástico foi fazer a matéria comigo, eu contar, eles sabiam da história, eles disseram, Socorro, a gente quer o material, a gente quer os e-mails. Eu, claro, eu tenho tudo. Aí, quando eu reli o e-mail, eu deixo nada mostrar isso. Nem perigo, vai acabar a minha carreira. É muito breve. Se você pegar esse e-mail e tirar umas frases, dá para fazer uma música de sofrência. Eu não sei quais são os cantores de sofrência, diz aí, eu posso vender. Mas era muito dramático. Mas eu estava arrasada mesmo, porque eu tinha uma convicção. Eu não consegui desistir, eu tinha uma convicção que eu ia conseguir. Aí Maria Júlia me responde imediatamente, diz assim, querida Socorro, já estou ciente do seu interesse na oficina. Descobri depois, quando eu cheguei lá, um dos professores me contou, o irmão dela, o irmão dela era professor de montagem lá. Aí ele me contou, os professores e alunos almoçam no refeitório só que os professores ficam numa mesa grande, assim, um pouco reservado. Aí diz que quando eles sentavam para almoçar, aí um dizia assim, hoje fui eu. Ela mandou para mim. Aí comentavam o que é que eu tinha falado, virou piada. Quando eu cheguei, todos me conheciam. O médico da escola, o Dr. Máximo, Socorro! Todo mundo me conhecia. Mas, viu, como a educação, foi com a educação, se tivesse sido assim, com muito absurdo, não tinha nada certo. Aí a Maria Júlia disse, olha, já sei do seu interesse, realmente é uma oficina para convidados do Garcia Marques, do Gabo, mas ele já mandou a lista de 2006. Aí eu entrei assim 2 vezes, deu um espaço, aí botou assim, mas a lista, ele mandou só 9 nomes, e o curso tem 10 vagas. Só que eu não posso só simplesmente botar o seu nome na lista. Era uma terça-feira. Até quinta-feira você manda para mim, em uma página, só uma página, uma honra de vida, metade o seu currículo e metade, no máximo, um parágrafo, um resumo de uma história que você quer desenvolver na oficina. Eu mando por fax para ele, que ele está no México. Se ele gostar, ele chama, não precisa pagar nada pela oficina. A hospedagem também é na escola e o governo brasileiro paga passagem no programa de intercâmbio do Ministério da Cultura. O programa de intercâmbio era um programa de formação. Então, eu espero o seu material até quinta. Um abraço, Maria Júlia. Saludos, Maria Júlia. Então, aí eu fiquei muito mais louca porque eu tinha, então, conseguido abrir a porta que eu queria, ou seja, tinha uma vaga, estava lá a vaga para mim. Agora dependia de mim escrever em um parágrafo, que é a coisa mais difícil do mundo é resumir uma história, um projeto, e escrever em um parágrafo. O que eu tinha feito, o currículo, era o que tinha acontecido com a minha vida, não tinha o que fazer, mas eu sabia que o que ia chamar a atenção, fazer com que ele me chamasse, não era a história, e aí eu tinha que, de uma terça para a quinta, ter uma história que agradasse o Gabriel Garcia Marques. E aí eu tinha recorte de jornal e lembrei de uma história real lá do Ceará, onde acontece de tudo, uma história de um Santo Antônio que eles mandaram construir, um santo de 33 metros, e houve um erro, motivado por cachaça, e fez com que a cabeça não fosse montada em cima do corpo, ela ficou no chão, é uma cabeça do tamanho assim, metade dessa sala. E a cabeça está lá até hoje, e a história que eu mandei, o resumo, era de um homem que estava, um andarilho, que entrava na cabeça achando que era uma gruta, e descobria que ele estava ouvindo as orações que as mulheres fazem para Santo Antônio. Aí esse resumo eu até mostrei, o pessoal queria, esse resumo está ok, os e-mails eu não posso mostrar.
E aí, quando deu um tempo, acho que menos de um mês, ela me respondeu dizendo que ele tinha gostado da história e tinha me selecionado e que eu estava na oficina. Aí eu enlouqueci, aí ela mandou o e-mail com o nome de todos os participantes, dos 10, aí eu fui pesquisar todo mundo, aí eu mandava e-mails, bom dia, pessoal, hein? Tudo bem, eu sou a Socorro, eu sou brasileira. Aí só uma me respondia, a colombiana Ana Maria, olá, Socorro, que bom que vamos nos encontrar. Aí dava um tempo, pessoal, faltam só 15 dias. Eu estou muito animada e muito dizer que vocês querem alguma coisa do Brasil? Aqui em Fortaleza tem rapadura, caju, castanha. Ninguém dava o menor cabimento para mim, não dava a menor bola. Aí um ou outro, acho que só a Ana Maria, a colombiana, a gente ficou muito amiga depois. Quando eu cheguei lá, realmente as pessoas já conheciam ele, eram pessoas que já se relacionavam com ele. Essa Ana Maria era muito amiga da filha da Maruja Pachon, que foi sequestrada no notícia de um sequestro. O Juan Pablo era muito filho da melhor amiga da Mercedes, então eles já conviviam, já tinha. Eu é que estava daquele jeito, no estado alucinado de felicidade. Então, estava todo mundo agindo normalmente, estava todo mundo normal, ia todo mundo fazer apenas um curso, e eu estava tendo, eu sabia que era um grande momento para a minha vida, eu sabia que ali estava, sei lá, não sabia o que ia acontecer depois, mas eu sabia que ali ia ser uma coisa inesquecível, todos os minutos. Aí quando eu já me encontrei depois com o pessoal, aí eu fico, a comida era muito boa. Eu disse, não, a comida era horrível, a comida do refeitório. Eu adorava. Eu tenho uma lembrança muito feliz. E chegamos na aula, ninguém tinha mandado resumo, porque só o meu caso aqui foi assim, todo mundo era convidado. Então chegou lá no primeiro dia de aula, ele disse, bom dia. A gente recebeu ele lá embaixo, eu não acreditava, a Ana Maria me beliscava, tem uma foto dela me beliscando. E a gente recebeu, aí chegou na aula, aí ele disse, bom dia, tinha um professor assistente, né, o Fernando Leão de Aranô, ele disse, eu estou aqui para ouvir vocês que vão trabalhar. Aí era assim, como está aqui, né, no fim fomos 9 mesmo, teve uma pessoa que não pôde ir. Aí ele disse, você começa. Aí começou o Christian, que é um espanhol. Aí ele disse, minha história é sobre um homem que caminha pela noite e não sei o que, sobe dessa escada, é perseguido. Aí ele disse, eu não estou entendendo nada, está confuso, não sei para onde é que esse homem vai, eu acho que você precisa entender melhor o seu personagem. Pensa mais um pouco, amanhã você traz outra história. Próximo, aí passou para o próximo. Aí ele não gostava de nenhuma história. Ele não gostou da história de ninguém, porque ele achava que estava faltando alguma coisa. E aí eu achei que eu só ia falar no segundo dia, porque eu achei que ia ser, sei lá, metade no primeiro dia, metade no segundo. Quando eu vi, estava chegando a minha vez. E aí, qual foi a minha preocupação? Real, eu estou falando sério, seríssimo. Era a vergonha que eu ia passar, porque eu tinha certeza que ele ia me expulsar. Quando chegasse em mim, ele ia perguntar. Primeiro, porque eu não sou do cinema. Todo mundo era do audiovisual lá. Todo mundo de TV já tinha feito novela, já tinha feito filme. Eu não tinha nada a ver com audiovisual. E era assim, não era hispanohablante, nativa. Já estava com espanhol bom e tudo, mas não era nativo do espanhol. Quando chegou a minha vez, ele já estava meio deitado assim, na cadeira, bem de saco cheio. E ele já estava com primeiros sinais de demência senil também. E estava cansado e tudo. E aí, quando chegou a minha vez, os 3 antes de mim, eu nem ouvi direito o que eles falaram, porque eu estava pensando o que é que eu ia inventar em Fortaleza para justificar a minha expulsão. E se o Ministério da Cultura ia pedir a devolução do dinheiro da passagem. Era essa a minha preocupação. Como é que eu ia devolver o dinheiro dessa passagem? O que é que eu ia dizer lá em Fortaleza? A vergonha que eu ia passar. Aí chegou a minha vez, eu estava tão anestesiada já, muito, muito convicta que eu ia ser expulsa, aí eu estava relaxada, tranquila. Já estava lascada mesmo. Aí eu comecei a contar a história do homem na cabeça, não sei o quê. Aí ele foi levantando. Aí eu achei que era para brigar comigo. Ele foi se posicionando. Aí olhou para o Fernando, aí disse, até que enfim uma boa história. Aí eu não acreditei que era. Aí ele disse, mas o homem existe, né? A cabeça você inventou. Eu disse, não senhor, a cabeça existe. O personagem eu inventei. Não, o personagem. Aí ele começou a falar, o personagem é um homem que existe lá e que ele entra numa gruta e ele pensa que a gruta é uma cabeça, porque o que tem lá é uma gruta. Eu disse, não, o que tem lá é uma cabeça. E não tem esse homem. É um personagem. Ele, não.
Aí ele começou a falar devagar, como se fala com criança, ou fala com uma pessoa abestada. O homem pensa que é uma cabeça. La gruta, la cueva, eu lembro demais que ele ficava assim, la cueva, la cueva. A gruta parece com cabeça, você olha e parece com a cabeça, mas é uma gruta. Eu disse, não, é uma cabeça. Ele, mas por quê? Eu disse, porque, tarará, não sei o quê, foram montados, não é raro. Mas por que não subiram a cabeça? Por que não dá para subir? Porque o morro é muito íngreme, expliquei tudo. Aí ele fez. Aí olhou para o Fernando e disse assim, eu tenho que ver. Ele achou que eu não estava sabendo explicar, que a gente estava se perdendo na tradução. E não era como hoje, que eu podia abrir o celular, né, e mostrar no YouTube, no Google, o que fosse. E, por sorte, eu tinha gravado antes de ir. Eu tinha ido até lá e tinha feito uma filmagem caseira mesmo. Para ver, só para ter noção da proporção do meu tamanho, do tamanho da cabeça, não era para nada, era para mim só. E eu não entrei na cabeça nesse dia dessa filmagem, eu só fiquei fora, não tinha permissão para entrar, não. Hoje a prefeita mandou me buscar lá em casa, mas na época eu não entrava na cabeça. Mas aí eu mostrei a filmagem, aí a televisão ficava no alto, assim, e ele, no segundo dia, ele chegou e disse, bom dia, eu só começo se a brasileira mostrar a cabeça. E aí eu tinha passado de mini DV para DVD, aí passei a tarde fazendo isso, aí ele olhava assim, ele disse, é uma cabeça. Aí perguntou de novo, mas por que não sobe? Porque ele estava esquecendo das coisas, né, o bichinho. Ele já estava com aquela, perdendo memória recente, né? E aí ele não lembrava. Aí eu contava de novo, e aí ele foi dando... Aí ele falou algumas coisas, assim. Ele falou que o que ele tinha gostado da história é que eu tinha... que esse homem ter o poder de ouvir os segredos das mulheres, porque ele entra na cabeça e escuta os pedidos que as mulheres estão fazendo por amor. E dá a ele um poder imenso. E isso ele tinha gostado, disso ele tinha gostado muito, e do quanto eu consegui, dessa maneira, ampliar. Você pode fazer um livro de 500 páginas com isso, você pode fazer um livro resumido, e é um livro, sobretudo, sobre o amor, sobre várias histórias de amor. E aí ele notou que eu estava muito ali, muito entregue àquela experiência. Né? Aí no último dia teve uma festa de encerramento, e aí ele me chamou num canto antes de ir embora, e eu já estava, nessa hora, eu estava chorando demais, porque eu sabia que era a última vez que eu ia ver, não ia ver nunca mais, não vi nunca mais. E aí ele me chamou num canto, ele disse, olha para mim e prometa que você vai terminar esse livro. Porque eu falei, eu não vou fazer roteiro, eu vou terminar a fazer um livro. E aí eu disse, eu prometo. Eu disse, não, mas prometa sério, porque vai ser muito difícil. E eu não achava que ia ser difícil, achava que ia ser fácil, que eu ia voltar, ia ser muito fácil, que eu estava feliz com tudo que tinha acontecido. E aí eu prometi, mas realmente demorei 7 anos para terminar, porque era uma pressão grande. Eu sabia que a história que a realidade tinha ali era muito boa, a cabeça no meio da rua, está lá até hoje, quem quiser ir para a Caridade, agora está até mais fácil de visitar. E eu fiquei nessa tensão, assim, de ver se eu ia dar conta de fazer uma história tão boa quanto o que estava pronto ali para mim. Mas foi uma experiência absurda. Foi a última oficina dele, depois a família já decidiu retirar das falas públicas, né? Ele já estava... Na oficina ele já estava bastante esquecendo muito, tal, mas aí depois eles retiraram, tanto é que naquelas comemorações dos 80 anos, depois dos 80 anos, não sei o quê, ele já nem falava mais publicamente, nem falou mais. E aí ele realmente teve um final de vida muito, muito triste, ele esqueceu tudo, perdeu, não reconhecia mais os filhos, nem a Mercedes. E para mim ficou uma marca muito forte primeiro de generosidade, porque ele não ganhava nada para fazer essa oficina, ninguém pagava nada, ele fazia porque ele queria, de fato, dar a contribuição dele para as novas gerações de escritores. E tudo, o contexto todo. A Maria Júlia hoje é um grande amiga. Eu voltei lá esse ano, em fevereiro, voltei lá à escola. A sala de aula está do mesmo jeito. A televisão no mesmo lugar que ele olhava para cima, lá na escola de cinema em Cuba. Passou, inclusive, agora por um problema muito sério por causa de um tornado, de uma tormenta. Eles estão com muita dificuldade. Mas, de fato, mudou completamente minha vida. Eu estou falando há mais de meia hora. Tô percebendo isso. Mas tá bom, a história tá boa, não tá, gente? Eu queria que tu falasse agora. Bem, agora é uma novidade, gente. A Socorro já falou isso em alguns momentos, mas eu decidi imprimir. E a história é a seguinte, agora eu posso contar a história. Então? Pode. Ótimo, obrigado. Oração para Desaparecer, ele surgiu por causa de Carlos Drummond de Andrade. Tá certo?
Certo. A história é a seguinte. Carlos Drummond de Andrade, ali pela década de 30, logo depois que saiu de Belo Horizonte, foi convidado pelo Gustavo Capanema para trabalhar no Ministério da Educação. Todo mundo sabe disso. Ele foi junto com uma geração de mineiros de Belo Horizonte, né? Afrânio de Melo Franco, Pedro Nava, Guimarães Rosa, não foi por causa dele, mas foi iniciar o trabalho do Itamaraty, né? Tudo ali. Foi realmente uma geração de mineiros que saiu dali e foi formar a mentalidade do início do século XX, né? Principalmente pela fundação do IFAM, né? O IFAM é um marco na história brasileira, não ainda tão valorizado, mas certamente Paracatu está aqui desse jeito, porque em 32, na fundação do IFAM, a primeira regra da fundação do IFAM é o século XIX está todo tombado, mito, o século XVIII está todo tombado, e o XIX fica ali a avaliação. Então, estou dizendo isso porque Drummond, entre os seus muitos afazeres, ele era parecerista do IFAM. O que é isso? É a pessoa que pegava um monumento tombado, caído ou não, destruído ou não, pode até se transportar para os dias de hoje e fazia um parecer sobre qual a situação daquele parecer. E aí o Socorro, quando me contou a história, eu não sei se você tinha acesso, você teve acesso a esse documento? Ao parecer, eu nunca tive acesso, eu só a essa crônica. Pois é, e eu consegui, através do Pedro Drummond, neto dele, o parecer. Agora o resto da história você conta. Foi essa aqui, o que a gente tem aqui é a crônica. Eu acho que ela foi retirada do parecer. A crônica foi retirada do parecer. Uma amiga minha me contou, que lá, uma história lá do Ceará também, que uma igreja, falou de uma igreja que tinha ficado enterrada, completamente coberta por uma duna móvel, que é um fenômeno do litoral muito comum no mundo inteiro. De ter uma tempestade de areia ou um movimento de uma duna, e cobrir casas, enfim. E essa igreja ficou 45 anos enterrada e depois ela foi toda desenterrada pelo movimento do vento. E ela disse que viu uma foto, essa minha amiga disse, ela viu uma foto da igreja metade coberta, eu achei muito a tua cara. E isso acontece, toda história estranha, as pessoas acham a minha cara. Toda coisa eles me mandam para mim, essas histórias assim, cachorro assistindo missa, cachorro assiste a missa das 5 todo dia na cidade, não sei o que, as pessoas me mandam. Não sei quem desenterra ossos no cemitério, não sei onde, as pessoas me mandam. E aí essa da igreja, ela me mandou, e eu de fato vi a foto, eu achei legal, é uma foto impactante, essa foto da igreja coberta, e pesquisei, li muita coisa, mas eu achei que não ia tirar a história dali, não ia ter história não conseguia desenrolar uma história, fiz um monte de pesquisa e tal, e não consegui desenrolar, mas foi aquela mesma coisa, eu não conseguia desistir. Eu disse, isso aqui não vai dar em nada, aí dava 2 dias, eu vou ver de novo, vou ler de novo umas coisas, aí voltava. E aí, um dia, eu fui ler um artigo de um arquiteto falando de um dos restauros da igreja. Obviamente, entendendo por aí uns 3% do que ele estava dizendo, porque era um artigo sobre materiais, era um artigo técnico, sobre o material do tijolo, material da madeira. E aí, no meio do artigo, ele vai falar do processo de tombamento, aí ele diz, segundo Drummond, aí cita uma frase, Drummond no meio do artigo. E eu, meu Deus, será que é o Drummond? Nosso Drummond? E aí fui pesquisar e vi que ele estava se referindo a uma crônica chamada Areia e Vento, publicada em 17 de novembro de 46 no Correio da Manhã. E aí fui entrar na hemeroteca digital da Biblioteca Nacional, que é um trabalho incrível, absurdo, aquele trabalho de digitalização de documentos, de periódicos, aquilo, quem já precisou sabe como é assim, de não acreditar que a gente tem esse material todo tão acessível dentro do site da biblioteca. E aí, na hemeroteca, né, só jornais, eu fui procurar jornais e revistas e fui procurar para ver se achava, e a data estava errada do artigo. Foram 3, 4 dias de busca e aí achei. Quando eu achei, ele já começa dizendo que eu peço aos artistas, aos poetas, prestem atenção na igrejinha de Almofala, que era exatamente essa igreja. E aí ele vai contar a história por um outro, ele vai me dar, nessa crônica que ele me dá a história, que ele entrega o que se tornou a história do livro, que foi quando ele falou de uma personagem chamada Joana Camelo. A Almofala é território Tremembé, né, do povo Tremembé, e que era um povo conhecido como um povo muito violento. Eles tinham um personagem lá,
um guerreiro que era muito temido. E Almofala não tinha quase nada, tinha umas casinhas de taipa. E aí um dia alguns Tremembés encontraram uma imagem de Nossa Senhora na praia, que eles viram no meio-dia, e como ela tinha uma tinta dourada, eles chamaram de labareda, achavam que era uma chama de fogo. E os padres seculares pediram a estátua, disseram que fariam uma igreja, eles começaram a adorar essa labareda, como se fosse um encantado, e fizeram um acordo com os Tremembés, os padres seculares. Vocês dão a imagem para a gente constrói uma igreja juntos, e vamos nos dar as mãos, e essa igreja será nossa, e eles acreditaram. A madeira veio toda da Bahia, trazida por escravizados. Os Tremembés iam até o mar, pegavam um búzio, misturavam o búzio esfarelado a cal, para que a igreja tivesse o espírito do mar. Então era uma promessa muito bonita de paz que não se cumpriu. A igreja ficou pronta, mas logo depois houve um massacre muito grande dos Tremembés, e eles contam até hoje. Eu entrevistei os pajés, caciques, uma pajé também, Dona Elita, e eles contam que a duna se moveu como vingança dos encantados, para cobrir a igreja como vingança. E aí é essa história que o Drummond conta, porque quando a duna começa a cobrir a igreja, vem o bispo, Padre Antônio Tomás, para rezar a última missa do lado de fora da igreja, que é justa a foto que eu tinha visto, e diz que ninguém entra mais, porque a igreja está condenada, pode cair, enfim, pode matar alguém, poderia machucar alguém, ninguém entra mais, e que ele iria levar todas as imagens para a fortaleza, inclusive a labareda, que é a Nossa Senhora da Conceição. E aí os Tremembés começaram a se revoltar, porque não podiam tirar a labareda de lá, levaram o sino, até hoje não devolveram, inclusive o sino que está na igreja hoje ainda é uma réplica, o original está lá para onde o Padre Antônio Tomás levou tudo, lá para a casa dele. Levou para a casa dele, na verdade. E uma moça chamada Joana Camelo tirou o tamanco da cabeça e jogou na cabeça do Padre Antônio Tomás, para tentar recuperar a santa, né? E aí, quando eu li que ela fez isso, eu disse, agora eu tenho uma personagem, agora eu vou ter uma história. E ele faz um pedido tão, assim, emocionado, que alguém preste atenção nessa igreja, em 1946, que eu fui atender em 2023, né, que eu terminei o livro. Então, só existe por ele. Se não fosse por essa crônica, eu tinha desistido. Agora está mancada. Por causa da mancada. Eu achei muito legal a mulher jogar um tamanco na cabeça do padre para salvar a santa. A Joana Camelo, não consegui registro dela, procurei muito registro dela, mas aí o tempo passou, depois que o livro saiu, eu vendi os direitos para o cinema, para uma mineira, para a Jane Maia, e ela escolheu a Alice Carvalho para fazer o papel da Joana Camelo. E a gente foi agora, recente, a Almofala, a Alice, a Diane, que é a diretora do filme, a Nara Normandi, que é a roteirista, e a gente entrou na igreja. Quando eu vi a Alice lá dentro da igreja, a Alice é totalmente essa personagem, é totalmente o temperamento da Alice, aquela força dela, mas a descrição física. Quando eu vi a Alice andando na igreja, a Alice lá com a gente em Almofala, eu fiquei muito impressionada como é que pode existir, porque quando eu escrevi, eu não conhecia a Alice, tá? Mas ela é uma descrição de personalidade, de corpo, de atitude, tudo perfeita para fazer a Joana. Eu espero que o seu Drummond tenha visto que eu cumpri, que eu atendi o pedido que ele fez há tantos anos, ninguém tinha atendido, eu atendi dessa vez. E é um livro que me trouxe muitas alegrias, além da bicicleta, é um livro que trouxe muitas felicidades. Assim, foi uma virada, uma mudança muito grande para mim, de trabalho, de carreira. Eu acho que eu tinha muito medo, porque como é que ia ser um livro em relação à Cabeça do Santo, o que é que eu ia conseguir fazer depois de ter feito um primeiro romance. Mas aí eu fui ficando mais tranquila, depois que eu vi que esse livro também foi muito bem recebido. Já está na 12ª. 12ª edição. Passa rapidamente, né? Em um ano e pouquinho. Gente, quem quiser fazer pergunta, por favor. Tem uma novidade para você. Uma novidade? É meio estranho. Tá gravando, Afonso. Esqueci. É o que eu tenho que ver como é que eu vou reagir. É bom ou é triste? Não, eu, quando estava fazendo a primeira vez que o Saramago foi a Belo Horizonte, tinham 2.000 pessoas dentro do teatro e 2.000 fora. Aí, antes de começar, eu fui lá, né? Aí cheguei lá e estavam balançando aquele vidro do Palácio das Artes. Eu falei, vai destruir o Palácio das Artes. Vai cair tudo.
Aí eu fui à frente, assim, do pessoal, e falei, pera um pouquinho que eu vou tentar falar com o José para ver se tem uma segunda sessão. Aí voltei lá pro José, falei, José, tem 2.000 pessoas dentro, 2.000 pessoas fora. Acho que a gente vai ter que fazer que nem cinema. 19h21. Ele falou, eu não vou fazer as outras sessões de jeito nenhum. Eu falei, mas José, tem 2.000 pessoas lá fora, qual o problema de você fazer 2 sessões? Eu falei, não vou fazer, Afonso. Eu falei, então você vai lá fora falar com eles. Eu falei, eu vou fazer, Afonso. Entendeu? Aí foi 2 sessões. Aí tem umas 40 pessoas lá fora. Aí queria avisar que depois dessa conversa aqui, você vai conversar um pouquinho. Tá, eu faço. Vai ser mais fácil comigo do que com a senhora. Alguma pergunta, gente? Foi bom, porque a fé de vocês ela não recusa. Nenhuma pergunta? Que bom. Então vamos. Ai, que maravilha. Suelen, Mariana Leão, um prazer estar você aqui. Gente, um bate-papo. Todo mundo morrendo de saudade de você aqui, viu? Ainda bem, veio lá de Uberaba pra gente. Mariana era promotora daqui, responsável por grande parte do estado favorável, positivo que Paracatu está hoje em matéria de patrimônio histórico. Obrigado por ter vindo. Muito obrigado. Socorro. As 3 histórias das quais você falou aqui hoje, desde o seu primeiro livrinho lá sobre o pipoqueiro João, até o seu último livro, você se inspirou em algo que você viu, viveu, passou por você, né? E você falou que as pessoas te mandam coisas, acho que na tentativa de te inspirar também. Então, sobre esse processo criativo, você está sempre numa busca? Eu fico pensando, a gente às vezes deixa passar tanta coisa interessante, né, ao nosso redor, que teria um potencial para emocionar, para boas histórias. Você está sempre numa busca, as coisas caem no seu colo, você se vê com uma missão, pensando no próximo livro enquanto você está acabando esse. Como é que é esse processo de usar essas curiosidades, essas singularidades da nossa humanidade para transformar em histórias como você faz com tanto talento? Sueli, eu sempre quis escrever sobre as coisas que eu estava vendo, né? Não sobre mim, nem eu estou muito na contramão do meu tempo, porque eu acho que o momento agora é da autoficção, a maioria dos trabalhos que estão sendo publicados são. E eu não escrevo, obviamente, como sou eu que escrevo, as coisas que estão escritas passam por mim, então, sei lá, escapam uma coisa ou outra. Mas eu gosto de observar as pessoas e os lugares e de descobrir. Por isso que eu viajo com o maior prazer. Parte do meu trabalho é viajar. E eu viajo com o maior prazer, porque a viagem me proporciona encontrar pessoas, conhecer lugares, e eu estou sempre esperando qual vai ser a próxima coisa que vai me emocionar. Me contam muita coisa, mas eu primeiro preciso me emocionar e sentir essa coisa, de não tirar o assunto da cabeça. Mas eu acho que tem isso um papel no meu trabalho. Eu sou jornalista, então é como se eu fosse metade jornalista, metade ficcionista. Então eu falo a verdade até certo ponto. E a partir dali não dá mais para falar a verdade. Então, todos esses, a Bailarina Fantasma, que a gente estava falando antes, tudo tem uma parte de pesquisa e depois tem a ficção a partir disso. E aí eu me sinto mesmo nessa missão de encontrar, de procurar essas histórias. Tenho muito medo que um dia que falte. Eu estou escrevendo um livro novo agora, o Delírio São Pedro, que eu tenho que terminar no dia 2 de maio. Com fé em Deus eu vou terminar. E é uma história sobre um prédio lá de Fortaleza. Tem a ver com um prédio lá de Fortaleza, o edifício Iracema Plaza, que foi demolido, que foi um hotel em Fortaleza, um prédio residencial, comercial, hotel que foi demolido, e que antes de ser demolido ele ficou abandonado um tempo. Eu fui morar lá por 2 anos, eu fiquei do lado do prédio 2 anos para escrever essa história, ainda não terminei. Eu me mudei tem 2 anos, ainda não terminei, mas vou terminar agora. Mas eu às vezes me sinto com a sensação de que eu preciso escrever sobre aquilo, que talvez se eu não escrever ninguém faça, e eu fico com esse papel de contar a história. E isso é totalmente apartado de mim. Apartado do ego, apartado de mim, apartado de falar de mim, de fazer terapia quando eu estou escrevendo, exorcizar meus fantasmas. Eu tenho uma analista maravilhosa, eu exorcizo tudo com ela. Então, quando eu olho para o livro, eu penso no tema. Para escrever sobre os Tremembés, eu fiz muita pesquisa com eles. Eu tive o apoio de 2 antropólogos. Então, eu quero falar deles, dos Tremembés. Eu fui lá com o livro pronto, falar com o Pajé pela primeira vez. Foi super emocionante, com o Cacique, desculpa. Foi super emocionante. Eu agradeci a ele por ter me dado a permissão de falar deles, de contar um pouco da história deles, mesmo me inventando tudo. Quando eu contei que a mulher desaparece aqui, aparece lá, ele ficou olhando assim para mim.
Mas o processo é esse, é partir da realidade e olhar para a realidade sempre com essa sensação de encontrar. Eu procuro muito, eu olho muito, mas eu acho que a história que te encontra e vira encosto. Exato, é por aí. Eu acho que é uma boa definição. Eu tenho temas que ficam me sondando, mas eu não tenho muito tema, porque como eu fico muito tempo escrevendo, eu não tenho assim, um monte de tema, um monte de coisa na cabeça, um monte de história para contar, tanto é que eu tenho muita dificuldade quando me pedem um conto para uma coletânea, uma coisa muito difícil, porque eu gosto de ter, quando eu começo a escrever, é um mergulho tão grande com fontes, com informações, com entrevistas, adoro ter a desculpa de que estou escrevendo um livro para fazer entrevista, para ir conhecendo as pessoas e conhecendo os lugares. Então, eu nem tenho muito tema. O próximo, inclusive, eu não tenho. Depois do Delírio São Pedro, eu não sei o que é que vai ser. Não sei, estou precisando, não sei. Estou com, agora dá até medo. Estou esperando que vocês contem daqui de Paracatu, de repente sai daqui. Mas as pessoas me contam mesmo com a esperança de que eu vá me inspirar e fazer. Aí me conta a história da vida da pessoa. Às vezes tem gente que me conhece e diz, está aqui o parecer. Me manda... Eu não estou enxergando nada, estou só fazendo. Peguei o Pedro Drummond, que mandou de novo aqui, para mim agora, enquanto a gente estava, aspectos históricos e estados da conservação da igreja de Almofala, Ceará. E ele começa, tá? O parecer inteiro dele aqui, escrito em 1946. É a crônica de 46, o parecer junto. Isso, exato. Essas fotos aqui que o Afonso está mostrando, que vocês não estão vendo, são fotos da igreja já bem destruída. Depois que a areia saiu, o que sobrou, né? Não sobraram todas as paredes, o teto caiu, mas muita coisa da igreja hoje ainda é original. Essa foto aqui Essa é a foto que motivou, que começou o livro. A Joana Camelo está nessa foto, eu só não sei quem é. Eu identifiquei o tamanho. Dá para ver o bispo, por causa da roupa, ele tá, mas ela eu não sei quem é, mas ela está na foto. Tem muitas fotos da igreja. Tem. Desculpei. Agora ele... Eu já tenho. Próxima pergunta. Boa noite. No Oração para Desaparecer, eu vi que tem muito uma questão de uma invisibilidade que é simbólica, mas que também é real, né? Da falta de pertencimento, da falta de identificação, da busca por uma identidade. E aí eu queria saber a sua opinião sobre até que ponto a gente é responsável por enxergar os outros e o que fazer em relação às pessoas que efetivamente decidem desaparecer. Foi pesada. Não, mas você me lembrou uma coisa. O livro começa com a pesquisa começa, a ideia de escrever, começar a escrever, começa com um tema, mas ela vai se desdobrando em muitas outras coisas. Quando eu comecei a ver, ler sobre a igreja, ler sobre esse aspecto simbólico da igreja ser retrato da nossa formação enquanto nação, enquanto povo, essas três raças e essa guerra constante, e eu fui pensando muito nisso, e isso se misturou com um período nebuloso recente do Brasil, né, pandemia e o período conturbado que a gente viveu, e um período em que a gente se dissolveu um pouco como brasileiro, para mim, pelo menos as pessoas perto de mim, eu acho que a gente foi perdendo eu como estou ligada ao campo da cultura, e meus amigos todos, a maioria, a gente começou a ver as coisas se acabando, se desfazendo, o Ministério da Cultura se desfez, então ninguém tinha mais trabalho, ninguém fazia mais nada, e aquilo que era tão importante para a gente, tão valoroso, que é a cultura brasileira, a música brasileira, tudo que nos representa, a gente foi sentindo se acabar, e para mim ficou muito aquela pergunta, o que é ser brasileiro então, se a gente perder isso? O que é ser brasileiro então, se a gente está dividido, se é um país agora partido ao meio? O que é ser brasileiro então, se metade dos brasileiros, ou mais da metade, enxerga o Brasil dessa maneira? Foram tantas perguntas e tanta observação sobre o comportamento de quem estava muito desesperançoso, ou então com muito ódio, e eu fiquei pensando justamente nisso, nesse desaparecer em vários aspectos, desaparecer simbólico de identidade que a gente foi perdendo ou nunca teve. Eu me perguntava muito, assim, a gente nunca teve, ou são poucas pessoas que têm, o que é ser brasileiro, todo mundo indo embora para Portugal. Essa coisa do esquecimento me influenciou muito também um sociólogo, Roberto Gambini, que estudou Jung, e ele estudou os Yanomami, e escreveu uma tese, ganhou um prêmio, e aí ele fala uma coisa, em resumo, assim, que
que os problemas do Brasil, para ele, são explicados com uma metáfora, que é como se um sujeito, uma pessoa, fosse para um processo terapêutico. E ao chegar na terapia, ele fosse uma pessoa que não quer ser filho da mãe que tem, nem filho do pai que tem. Quer ser filho de uma outra pessoa. Não aceita a própria maternidade, não aceita a própria paternidade, não aceita a sua origem. Aí, quando ele ficou falando nisso, eu fiquei pensando, porque ele fala tudo que se perdeu em relação aos povos originários, tudo que a gente nunca mais vai conseguir ter de informação, como se sobre as línguas faladas, sobre as músicas cantadas, a gente tem muito pouco sobre tudo isso. Aí eu fiquei pensando, então nós somos uma nação com amnésia coletiva, a gente tem um passado apagado, a gente não vai recuperar esse passado, e a gente precisa viver a partir disso sem saber direito quem é que nós somos. Isso mexeu muito com tudo que eu fui fazendo depois com o livro, essa pergunta perturbadora. E aí a segunda parte da tua pergunta, não sei em que sentido você queria falar de quem desaparece, porque quer. É que a sensação que eu tinha, assim, ela queria desaparecer, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, parece que ela estava em dúvida, assim, que ela tinha também uma ligação, ela quer desaparecer, mas ela também quer lembrar. E eu fico pensando, às vezes, o quanto que isso é nossa responsabilidade. Se a gente tem uma responsabilidade de resgatar essas pessoas que estão nesse processo, assim, perdendo mesmo, ou se a gente tem que respeitar essa escolha que foi feita e deixar essas pessoas abandonarem o passado, abandonarem as histórias. No caso dela, coitada, ela foi forçada a esquecer e depois ela quis, de fato, quando ela decidiu, vou esquecer mesmo, ela acabou tendo que lembrar, né? Mas eu fiquei lendo muito sobre desaparecimento na época e vários tipos de desaparecimento, né? Você desaparece de várias maneiras. E eu fiquei lendo sobre esse desaparecimento voluntário, histórias de desaparecimento, pessoas que nunca mais foram encontradas, mas não encontraram o corpo, encontraram não sei. E pessoas que desaparecem, sumidouro de aeroporto. Eu fiquei muito obcecada com essa história do desaparecimento. Mas isso que você está falando do enxergar o outro, que é o que eu acho que é mais importante, não sei se eu vou responder o que você está perguntando, mas ficou muito claro para mim, nesse período da escrita do livro, a nossa necessidade de enxergar de novo, de voltar a enxergar as outras pessoas. Tem muitos reflexos disso acontecendo. E ela tenta, o tempo inteiro, simbolicamente, quando ela sonha, né, eu estou dando spoiler do livro, mas quando ela sonha, ela fica vendo pessoas que ela não sabe quem são, ela não consegue ter uma névoa e ela fica tentando lembrar dessas pessoas. Eu não estou respondendo a tua pergunta, não, eu estou tentando dar um jeito. Mas eu pensei demais nessa condenação. O esquecimento, às vezes, é uma condenação e, às vezes, é uma felicidade, uma bênção. E é um assunto muito demorado, assim, muito profundo para a gente falar, de lembrar e esquecer, o que é que a gente consegue lembrar, o que a gente consegue esquecer. Mas eu penso muito coletivamente, o que é que a gente está esquecendo sobre o Brasil. Respondi, não, eu sei, é só... Posso complementar? Pode, claro. Em relação aos bens culturais, aos bens históricos, né? Como que a gente avalia essa decisão? Do que deve ser preservado? Do que a sociedade pode decidir que é importante ou não para elas? Aqui em Paracatu tem uma igreja do São Sebastião do Pouso Alegre que, em termos periciais, já foi questionado a validade da preservação dessa igreja, uma coisa que é um pouco polêmica. Enquanto parte das pessoas entendem que ela deve ser preservada, outra parte deseja que ela seja demolida. Você tem alguma opinião sobre esses critérios para a proteção desses bens? Tecnicamente não, mas eu acho uma tristeza. Eu acho uma tristeza que alguém queira demolir. Se existe a possibilidade de preservar, né? Esse tema do livro novo, São Pedro, o prédio estava condenado, de fato, e se tentou muito, e foram muitos anos de discussão se deveria ser demolido ou não. E eu estava sempre na frente, se defendendo que se tentasse um restauro. No caso, como demorou muito, era um prédio muito grande, e o combinado lá com a família e o poder público foi a demolição, mas foi uma coisa de doer demais ver aquilo. Eu acompanhei a demolição, eu entrei na demolição, e dói demais. Eu acho que quando se pode preservar, eu não entendo por que demolir. Eu não consigo entender uma justificativa para demolir um prédio histórico que conta um pouco do lugar. Fortaleza é uma cidade que tem pouca coisa preservada. Eu fui a Oeiras, no Piauí, e tem muita coisa preservada em Oeiras. Eu fiquei muito impressionada
em comparação com Fortaleza, por exemplo, e dá uma pena ver as coisas se acabando e a gente não poder mostrar para o que a história dessa cidade conta, a partir dos prédios. Não sei a história dessa igreja aqui, mas acho uma pena que se tem condição de recuperar, que alguém queira demolir. Não sei se alguém que está aqui quer demolir, mas eu espero que não, ou que mude de ideia. Mais alguma pergunta, gente? Ali à esquerda, por favor. Boa noite, como é que você chama? Renata, boa noite. Você falou aí agora, né, eu não sabia que o seu livro seria adaptado para virar um filme. Então, você participou, você teve a oportunidade de escolher, né, de alguma forma, estar ali em contato. E aí eu queria saber se você assistiu a série da Netflix, 100 Anos de Solidão, e o que você pensa, né, sobre o fato de não ter sido o Gabriel que autorizou. Ele negou a vida inteira, né, a qualquer tipo de adaptação da obra dele. E como que você vê isso? Renata, eu não assisti, eu não tive coragem. Eu não tive coragem, porque na sala de aula, como todo mundo era do audiovisual, esse assunto das adaptações foi falado, né? Então, quando se falou de adaptar o Senhor de Solidão, ele disse na minha frente, na nossa frente lá, que ele não queria nunca, que ele já tinha pedido, já tinha oferecido muito dinheiro, ele nunca autorizou, porque ele achava impossível de adaptar, ele não queria que fosse adaptado. Que aquela história nasceu para ser literatura, para ser palavra, ele não queria. Assim como ele não queria que publicasse o Em Agosto Nos Vemos, e ele falou do livro, ele falou desse texto lá, porque ele ia fazer um livro maior e dividiu em 3, que era ele contou lá a história, ele também não queria que fosse publicado. É muito controverso isso tudo, porque a família, na verdade, é quem tem que decidir ou não. Ele não deu tempo dele fazer a minha adoção legal, então eu não sou família, mas eu não tive coragem de assistir ainda. Não assisti, não vi nada. Tudo que eu vi foi coisa que apareceu no Instagram, não tive coragem. Eu vou assistir, porque eu ter coragem ou não vai mudar nada, a série vai continuar lá, não vão tirar do ar porque eu estou magoada, mas eu confesso que eu tive essa sensação também também de medo, porque é um livro que eu gosto muito, não é o meu preferido dele, o meu preferido é o do Amor e Outros Demônios, mas eu tive medo, mas ainda não assisti. Eu assisti, ele vai ficar muito bravo. Ele vai ficar chateado, já ficou, né? Já ficou. Mas vocês sabem que eu fui agora ao México e fui à casa onde ele escreveu Oceano de Solidão. Um pouquinho antes de lançar a série. E fiquei lá no quarto com o Daniel Mordinski, que foi por tua causa. O Daniel é amigo do Afonso, eu soube que ele estava lá nessa casa, lá no México, pedi o Afonso o contato dele, falei com ele. Vocês já viram que eu não tenho nenhuma dificuldade de mandar mensagem. Daniel Mordzinski é outro, bom que ele vai estar ouvindo um dia assim, é o maior fotógrafo de escritores que já existiu. Todas as fotos que vocês lembram de prêmios Nobel, aquela foto do Gabo sentado de lado na cama, a primeira foto do Jorge Luiz Borges é dele. A primeira foto que ele fez foi do Borges, né? Por um acaso, ele estava de estagiário numa produção, fez uma foto linda do Borges e aí tem fotografado todo mundo. E ele estava nessa casa passando um tempo e eu fui lá na casa, no quarto onde ele ficou. A casa na cidade mesmo? É no México, mas é no bairro de San Ángel, que é assim, um pouquinho afastado. E eu fui lá e aí para mim, lógico, é um lugar de muita emoção, né? Então eu concordo com ele que o livro nasceu para ser lido e aí eu vou assistir, mas quando eu estiver mais preparado. Bom, vou contar rápido essa história que o Afonso contou, que é verdade. Eu sou de Fortaleza e lá no Ceará, aqui em Minas eu acho que também, mas lá no Ceará tem muita história absurda e uma delas é uma história de uma estátua de Santo Antônio que eles mandaram fazer e o rapaz que ficou responsável por montar a estátua tomou uma cachaça e eles montaram o corpo todo no morro e o rapaz tomou uma cachaça demais e disse que levasse a cabeça inteira para montar lá em cima, só que nunca subiu porque a cabeça era do tamanho dessa sala aqui. E a cabeça ficou lá no chão muito tempo. E eu não sei se aqui em Minas tem tradição de rezar para Santo Antônio para casar. Tem também? Botar o Santo Antônio de cabeça para baixo, essas coisas? Ou porque não tem mais hoje em dia? Porque também isso é uma coisa de geração. Né? E aí lá no... Tem ainda? Aqui o lado de cá está dizendo que não tem. Não, pergunta para sua mãe, para seus tios. Eles já colocaram o Santo Antônio de cabeça para baixo. Mas de repente tem. E aí essa estátua ficou lá, jogada, essa cabeça está lá até hoje.
E essa cabeça era usada como esconderijo, era usada como banheiro, era usada como motel, era usada como morada de bicho. E um homem morou um tempo nessa cabeça lá. E aí, essa história que o Afonso está me lembrando, foi um livro que eu escrevi que conta a história desse homem que entra na cabeça do Santo Antônio e começa a ouvir as vozes das mulheres pedindo casamento. Então, imagino que um de vocês aqui, qualquer um, tu aqui que está na minha frente, imagina se eu tivesse, de repente, o poder de saber os segredos de amor de todas as meninas da tua escola. Tudo, tudo, de quem gosta, quem não sei o quê, tudo. Imagina se eu tivesse esse poder, o que é que tu ia fazer? Guardar para ti, contar para os outros ou ganhar dinheiro? Que talvez ganhar dinheiro. O cara resolveu ganhar dinheiro, mas imagina se tu fica sabendo, assim, de repente, de todo mundo que está aqui na sala. E aí eu escrevi um livro contando essa história desse personagem, e o livro foi publicado, e aconteceu uma coisa que eu nunca imaginei, aí é uma outra história que eu não contei aqui, quando a gente estava aqui, que esse livro foi lançado, foi vendido para vários lugares, e um dia eu recebi um telefonema de uma professora de uma faculdade de Direito em Vitória, no Espírito Santo. E ela disse, olha, esse seu livro foi adotado para ser lido numa penitenciária de segurança máxima, lá na penitenciária do Xuri, que é só para presos acusados, né, condenados por crimes hediondos, crimes muito graves. E o seu livro foi adotado lá, eles não liam, quase não leem os livros que a gente indica, mas esse seu livro, 60 internos, que é como eles chamam as pessoas que estão em reclusão, eles foram passando um para o outro, 60 internos leram um livro e eles estão lhe chamando para ir lá. E eu quero saber se você topa ir. E lembrando que é um presídio de segurança máxima, são crimes hediondos. Não, eu vou lá. E aí fui para Vitória, cheguei lá, presídio é um negócio muito estranho, né? É no alto de uma colina, a gente tem que entrar, passa pela revista de metais, aquela coisa toda, muito... E quando eu entrei, tinham lá os 60 rapazes. Eles estão presos lá, eu não sei os crimes deles, né? Mas um deles falou que estava lá por duplo homicídio, ou seja, são pessoas que cometeram crimes gravíssimos e que estão presos, são rapazes, a maioria bem jovens, mas eles gostaram de ler esse livro. Aí um deles pediu para... Eu falei, primeiro fiz uma palestra, contei como é que foi a escrita do livro e tal. E aí um deles pediu para falar. Aí o nome dele é Gerson. E aí ele disse assim, ele ficou o tempo todo, posso falar, posso falar, posso falar, posso falar. Aí até que a gente deixou ele falar, ele disse, olha, eu estou preso desde adolescente, porque ele foi para FEBEM, né, porque na época, desde adolescente eu não estudei, eu aprendi a ler dentro da prisão, eu não gosto de livro, eu acho isso uma besteira, e só que disseram que se eu lesse um livro, eu ia ter 4 dias de liberdade, porque cada livro que os internos leem, eles têm 4 dias a menos na prisão. Então, podem ler até 12 livros por ano. Então, são 48 dias. Para quem fica anos e anos preso, 4 dias é muita coisa, né? 4 dias de liberdade. Aí ele disse, aí eu fui tentar ler para ficar 4 dias a menos aqui, mas aí eu li um livro chato, o nome tudo é alemão, um livro muito sem graça, aí eu não quis ler mais, não. Aí o meu amigo, aí apontou para o amigo dele, estava lendo esse livro da senhora aí, esse livro da capa feia. Aí ele disse assim, foi a senhora que fez essa capa? Eu disse, não tem nada a ver com isso. Aí ele, não, porque essa capa é muito feia, essa capa, só essa cabeça, capa amarela, com a cabeça é feia. Não foi a senhora que fez, não? Eu disse, não fui não, foi uma pessoa lá da editora. Ele disse, não, pois é, o meu amigo estava lendo o livro da capa feia e começou a rir. Aí eu perguntei o que ele estava rindo, porque aqui na prisão ninguém fica rindo. E aí ele disse que era porque o livro era engraçado. Aí eu fui ler. Aí eu li uma página, aí eu entendi. Aí li a segunda página, eu entendi. Li a terceira página, eu entendi. Aí apagaram a luz para a gente dormir, e eu fechei os olhos para dormir, mas não consegui porque as palavras do livro ficaram dentro da minha cabeça. E aquelas palavras e aquela história, aí ele disse assim, aí eu acho que foi nesse dia que o meu cérebro acordou. Que o meu cérebro não tinha acordado até hoje, mas foi nesse dia que o meu cérebro acordou. E aí eu li o livro de novo. Aí eu li o livro de novo. Aí eu li o livro de novo. Aí eu pedi para os meus amigos para a gente chamar a senhora para vir aqui, porque eu quero que a senhora escreva uma continuação. E eu acho que a senhora não escreveu ainda porque está sem ideia. A gente está aqui reunido para dar umas ideias. E aí foram conversar para falar do livro e eu fiquei muito tocada com isso, porque, de fato, para algumas pessoas ler é uma coisa muito chata, ainda mais para uma pessoa que não teve
não estudou na escola, né? Não teve uma educação formal, não teve incentivo. Um cara que viveu na rua, que já cometeu vários crimes, como é que pode uma pessoa que já teve coragem de matar? Ele falou, eu estou condenado aqui por homicídio culposo, que é quando você tem a intenção, você mata porque decidiu. Como é que uma pessoa que já matou outra, né, que já teve coragem de matar outra, de repente se emociona lendo um livro? Gosta de ler um livro contando uma história lá no Ceará, de uma cabeça de santo, porque o personagem é também um cara muito perdido. Esse personagem desse livro é um cara que não tem pai, não tem mãe, e está perdido na vida, e ele encontra da forma mais absurda um sentido para a vida dele depois que ele entra nessa cabeça do santo. Não é uma coisa religiosa. Ele vai conhecer pessoas, ele vai enganar, que é o que tu deveria fazer, se tu tivesse o dom de saber as fofocas da tua escola toda, tu devia fazer como ele, ganhar um dinheiro, fazer chantagem. Aí ele fez isso e foi ganhar dinheiro. Ele não era um cara perfeito, nem um santo, mas ele encontrou um caminho para a vida dele quando ele menos esperava, né? Eu acho que foi isso que deve ter tocado o pessoal lá na prisão. Outra coisa que aconteceu nesse mesmo dia é que um dos rapazes disse assim, pediu para falar, ele disse assim, eu queria saber 3 coisas. Por que a senhora veio do Ceará para cá, se a senhora não está com medo da gente, e o que é que empadinha? Meu Deus. Por que a senhora veio, se a senhora não está com medo, se a senhora não pensou que ia encontrar 60 monstros, foi isso? Se a senhora não pensou que ia encontrar 60 monstros, e o que a senhora está sentindo agora? Aí eu disse, eu vim porque me disseram que aqui tinha 60 pessoas que tinham lido meu livro. E eu trabalho escrevendo um livro lá na minha casa, e eu espero que as pessoas leiam. Então me disseram que tinham 60 rapazes aqui que tinham lido meu livro, por isso que eu vim. Segundo, não vim achando que ia encontrar nenhum monstro, eu vim para encontrar 60 rapazes que leram meu livro, vim para encontrar vocês. E terceiro, eu estou me sentindo muito feliz, é um dos dias mais felizes da minha vida, e foi mesmo, porque era uma situação ali muito diferente da gente estar aqui, a gente está num lugar, nós somos livres, né, a gente está aqui para ouvir uma palestra, diferente de uma pessoa que está na cadeia e gosta de um livro. E aí teve um rapaz que disse assim, o terceiro falou assim, eu quero saber se quando terminar a senhora pode apertar a minha mão. Eu disse, posso apertar a sua mão. Ele disse, é porque eu vou sair daqui a 6 meses, e a senhora falou que esse livro vai virar filme. E aí eu quero levar para o meu filho para o cinema, e eu quero dizer para ele que eu apertei a mão da mulher que inventou essa história doida de uma cabeça no meio da rua. Aí terminou, eu fui falar com eles todos, e assim, foi uma lição muito importante para mim, porque eu escrevo desde pequena, e quando eu era criança, que eu queria ser escritora, me diziam que isso não era uma profissão, que isso não era trabalho, que trabalho é ser médico, é ser jogador de futebol, é ser dentista, é ser advogado. Me disseram que não existia isso, essa profissão da pessoa escrever história, né? E que era uma coisa inútil. Contar história não servia para nada, escrever livro não servia para nada. E aí, nesse dia, assim, consegui conquistar a atenção de uma pessoa, de um contexto desse, como no contexto do presídio, eu me senti muito feliz, assim, me senti útil, mesmo contando uma história toda doida, porque esse livro é uma loucura, e é um livro engraçado, realmente, mas tem muita coisa sobre a realidade das cidades pequenas, das cidades do sertão. E a minha profissão é essa, é ouvir as histórias e escrever livro e ver o que é que vai acontecer, né? Quem são as pessoas que vão encontrar o livro, gostar do livro e ler. Bom, agradeço aqui em nome. Obrigada, pessoal.